Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe o vídeo que vocês pediram bastante, que é a comparação das máscaras pigmentantes da Camaleon Color, aquelas que vocês já conhecem e já usam, com os banhos de brilho. Então eu trouxe o quesito comparação de formulação, também trouxe a diferença de diluição dos produtos. Para facilitar a sua vida, aqui embaixo está escrito o tempo de cada produto que eu falei, mas essa introdução é bem bacana porque eu falo bastante sobre a versatilidade de cada máscara pigmentante, como que elas podem ser combinadas, como que eu faço algumas cores diferentes para as minhas clientes aqui no salão e no final, de fato, eu faço a comparação com os banhos de brilho. Todos esses produtos, inclusive o creme diluidor, eu vendo na minha lojinha oficial da Amor Cobreado Loja. O link também tá aqui embaixo, tá bom? E se você quer saber um pouquinho mais sobre esse universo ruivo, para trabalhar com ruivo, ou se você gosta mesmo de pintar o seu cabelo, pintar o cabelo dos outros e quer se profissionalizar de alguma maneira, vai ter o meu curso, o curso do Ruivo Perfeito. Você pode se inscrever nele com o link que tá também aqui no box de informação. Quem se inscrever nesse formulário vai receber as aulas gratuitas em primeira mão, tá bom? Então vamos lá? Ó, aqui estão todos os tonalizantes na forma concentrada. Apliquei o Flamingo, o Raposinha, o Capivara, o Carpa e o Corujinha. Quando eu faço esse teste aqui no papel, eu consigo mostrar para vocês o poder de pigmentação. Por exemplo, não tem como a gente cobrar que o Raposinha seja tão sutil quanto o Capivara, ou que o Carpa tem o mesmo poder de pigmentação que o Flamingo. Isso fica muito explícito quando a gente olha aquilo que eu falo que é o halo de pigmentação. Por exemplo, aqui no Raposinha, a gente consegue ver que ele entrega cobre quando forma esse halo de pigmento aqui, ó. Ele é um tonalizante que fica marrom, mas quando a gente faz a diluição, quando ele aplica na base certa, ele solta esse halo de pigmento. É a mesma coisa do Flamingo, só que o Flamingo é cobre intenso vivo, então ele acaba ficando bem mais laranja. O Capivara, ele tem uma proposta mais de deixar o fundo mate mesmo. Pode ver que ele por si só, ele não entrega ruivo. Então a função dele é mais de neutralização e de conseguir igualar as bases para que o ruivo fique com um acabamento mais natural e com fundo de desbotamento dourado. O Carpa, gente, ele não foi criado para nós raposinhas, né? Ele foi criado para as meninas que têm uma base descolorida, ou seja, aquele cabelo que foi descolorido pro loiro acima de 10, e aí você usa ele puro e ele tende a ficar um laranja neon. Só que, né, a gente adora fazer uma mistura, então a gente acaba usando o Carpa também para tonalização. Mas eu sempre gosto de comparar o Carpa com o Flamingo no quesito de que o Flamingo a gente consegue diluir, consegue construir vários tons de acobreado com ele. O Carpa não. O Carpa é muito mais sutil, os pigmentos são totalmente diferentes. O Carpa não é um Flamingo diluído, ele só deixa um ruivo mais sutil, com desbotamento também que acaba sendo mais fácil, porque ele não tem tanta carga de pigmento assim quanto o Flamingo. Então ele acaba desbotando e botando a sua base original. E o Corujinha, eu sempre gosto de trazer o Corujinha nos vídeos de ruivo, porque eu acredito que esse tonalizante aqui ele é muito subestimado. Se vocês tivessem mais instrução mesmo, né, porque quase ninguém fala do Corujinha, se vocês soubessem como esse tonalizante é maravilhoso para você, que quer um ruivo natural, e acha o Flamingo muito estridente, mas quer aproveitar o Flamingo que você tem, ou que você tá com um ruivo fantasia e você quer deixar ele mais natural e o Capivara sozinho, o rendimento do Capivara não é tão interessante. Ou então quando você faz uma misturinha de tonalizante aí na sua casa, fez o teste de mesh e ainda tá muito vibrante, ele pode neutralizar. Eu diria que em termos de resultado, ele lembra um pouco o Capivara, só que o Capivara ele foi feito com toda a delicadeza, com todo o cuidado, justamente para não escurecer
o cabelo das meninas que usam ele. Ah, meu cabelo é laranjinha e eu não quero escurecer, eu só quero deixar ele um pouco mais dourado. Você usa o capivara. Agora o corujinha você consegue brincar com isso também, só que com diluição. Enquanto o capivara dá poucas diluições pra gente, porque ele tende a ser mais suave, o corujinha ele consegue neutralizar o excesso de cobre, consegue neutralizar o excesso de vermelho, só que ele permite uma diluição assim absurda de rendimento. Eu diria que dá pra gente usar o corujinha para ter um efeito parecido com o capivara numa diluição tipo 1:10. Olha só como ele é maravilhoso. Tem meninas que têm um cabelão grandão, gostam de usar o capivara. Ai, Gleice, o capivara tem um rendimento baixo para mim. Aí você pode recorrer ao banho de brilho, ou você pode arriscar aí em comprar um corujinha e fazer uns testes, já que você gosta de um ruivo com base fria, com base nude, nunca pro laranjinha, tá, gente? Agora eu vou fazer uma comparação com vocês com a diluição que a gente mais usa aqui no salão e também as que vocês mais usam. O diluidor que eu vou usar é o creme diluidor multifuncional da Camaleão. Sempre surgem muitas dúvidas se existe a necessidade mesmo de você ter esse diluidor ou não. Gente, como usuária final, eu diria que não é essencial. Você pode diluir com um creme branco, ou seja, com um condicionador ou com uma máscara levezinha que tem na sua casa. Mas tem que ser uma coisa muito leve, tipo Yamasterol pra baixo. Só que eu acho que compensa demais você comprar o diluidor, porque ele é barato. Ele é muito hidratante e ele tem uma tecnologia que ajuda a fixar a cor. Então o desbotamento do cabelo é outro quando usa o diluidor. Sem falar de que se você usar uma máscara que tem um componente mais, digamos assim, com mais substância, tipo mais óleo, ou algum fator de reconstrução, algum aminoácido, alguma proteína, interage com o pigmento e ele não fixa tão legal assim. Então se você pode investir, você pode comprar, gente, um baldão desse aqui, ó. Não é caro, ou então aquele potão grandão que não tá aqui de 900 ml. Eu acho que vale muito a pena no quesito rendimento do tonalizante e como é que você vai conseguir usar depois. Aqui nessas tigelinhas eu fiz mais ou menos a proporção que vocês mais usam. Ó, aqui tá o Flamingo com a diluição 1:8. Eu coloquei um tanto de Flamingo para 8 tanto de creme diluidor. Nossa, Gleice, mas não tá laranjinha, tá uma cor de cheddar desbotado. Não subestimem a pigmentação do Flamingo, porque, gente, é um perigo, ele mancha muito, muito o cabelo. E aqui eu vou fazer o teste no papel para vocês terem noção de como que ele fica. Nossa, Gleice, mas eu tô achando essa cor sem graça. O seu cabelo não tá nessa cor aqui, não é branco. O seu cabelo é ruivo. Tem que pensar que é ruivo somando com um tonalizante. Então ele tende a ficar super, super laranjinha, sim, tá bom? Nossa, eu sou péssima pra pintar as coisas. E deu pra entender, né? Agora, o raposinha eu fiz na diluição 1:4, que é a diluição que a gente mais usa e é a diluição que eu mais vejo. Eu vejo muitas meninas usando 1:6 também, quando quer só aquele reflexozinho acobreado sem escurecer o cabelo, mas fechando um pouquinho o tom e deixando um cobre mais natural com fundo bem cobre, é 1:4, fica marronzinho assim mesmo, tá bom? Capivara, gente, eu falei que a proposta do capivara é mais correção do que deposição de pigmento, né? Ele é só para dar aquele brilhozinho no seu ruivo que já é nude, que já é um ruivo bem suavezinho. No meu cabelo, por exemplo, agora ele tá com capivara. Só que ele tá vivo assim porque eu coloco um pouco de Flamingo. Ele, pra mim, é um casamento perfeito com o Flamingo, porque a gente coloca essa mesma quantidade, por exemplo, 1:1 do capivara com o diluidor e eu adiciono nadinha de Flamingo. Dá o cobre no ponto exato e o capivara traz aquele fundo dourado. O ruivo fica perfeito. Pra mim é o doce de leite perfeito. Mas se você gosta mesmo do fundo frio, você pode usar ele puro ou você pode usar ele mesmo pra aquele esquema de correção que eu falei. Ruivo muito aceso, ruivo muito laranja, você passa ele puro ou diluído 1:1, que é a diluição mais famosa, que ele consegue trazer essa naturalidade pro seu cabelo. Olha só no papel a diferente pigmentação. Ele quase não pigmenta, gente. A proposta dele é de fato não escurecer o seu ruivo e fazer mesmo só uma leve
manutenção, ele não tem poder de pigmentação tão forte assim. Carpa, mesmo esquema do capivara. A proposta dele não é super pigmentar o cabelo, é mesmo para bases que são descoloridas para conseguir um ruivo artificial. Ai, Gleice, mas eu gosto de um tom de laranja mais suave. Ótimo, se você tem medo do flamingo, por exemplo, que é uma bomba, se você errar a mão no flamingo, seu cabelo pode manchar. Aí você pode vir recorrer ao carpa sim, só que você não pode esperar que ele entregue a mesma potência do flamingo. Então ele tende a ficar um laranjinha muito mais suave, muito mais clarinho. Então tem que saber usar, para não jogar o seu dinheirinho fora, tá? A diluição que a gente mais usa aqui no salão, geralmente a gente usa ele só com cabelos que são aquele ruivo quase loiro, o strawberry blonde. Só nesses casos, e olhe lá ainda, às vezes eu me arrisco assim, porque a entrega dele é um pouco diferente, mas acaba sendo um ruivo bonitinho também. E ele é super clarinho, ele quase não faz diferença no cabelo. Se for um ruivo intenso igual o meu, hoje, do jeito que ele tá aqui, se eu passar o carpa nessa diluição aqui, não vai mudar quase nada, porque ele é muito, muito, muito sutil. E agora, por último, o nosso corujinha. Gente, eu já falei que eu amo. Pra mim, e ele tem uma coisa doida, que o fundo dele é um fundo roxo, então ele lembra um açaí. Aqui diluído eu acho que não pega tanto, né, Aline? Pega. Que é roxo. Mas ele entrega roxo. Nossa, Luiz, tá querendo que eu passe roxo no meu cabelo? Acredite, neutraliza muito, porque pela estrela de Oswald, aquele círculo cromático, o oposto de laranja, aquele laranja vibrante, é roxo. Então ele neutraliza vindo pro mate, vindo pro nude. É perfeito, gente. Eu acho ele um tonalizante perfeito, só tem que saber diluir. Aqui eu fiz ele com uma diluição 1:6, tá? Agora que estamos aqui com as respectivas diluições, eu vou comparar esses produtos diluídos com os banhos de brilho que já estão prontos para uso. Muita gente pergunta, Gleice, o banho de brilho é um tonalizante diluído? Não, tem nada a ver. Parece, às vezes a gente usa para ter um resultado parecido, só que em termos de composição ele é diferente, porque ele tem uns aminoácidos, ele tem queratina, eu acho que ele tem depantenol também. Ele tem uma proposta de tratamento. Enquanto a máscara pigmentante, ela trata também porque ela tem glicerina e ela acaba tendo um fator de hidratação bem potente, esse aqui puxa mais para reconstrução. E em termos de custo-benefício, eu acho que o banho de brilho vale muito mais a pena quando você já é ruiva veterana e já casou com o seu tom. Ai, Gleice, mas eu não casei ainda. Eu ainda gosto de mudar o tom que eu uso. Aí você pode comprar mesmo os pequenininhos para fazer suas misturinhas, fazer suas coisas, não tem problema nenhum. Outra dúvida muito recorrente é se pode usar o banho de brilho com as máscaras pigmentantes. Pode, não tem problema nenhum, não tem incompatibilidade química nenhuma, tá bom? Agora vamos fazer as comparações. Aqui tá a diluição do flamingo que eu fiz e aqui tá o banho de brilho, só para vocês terem um comparativo, ó. Nossa, pra mim é totalmente diferente. Ele diluído e o banho de brilho. O banho de brilho, pra mim, ele tem ele tem um quê um pouco mais natural do que a máscara pigmentante em si. E ele também entrega mais vermelho. Tomem cuidado para usar esse tonalizante em casa. Se você gosta de usar ele, a máscara pigmentante, quando você for usar o banho de brilho, faça um teste de mecha. Às vezes, mesmo ele sendo pronto para uso, é interessante que você faça uma diluição, tá? Sim, do próprio banho de brilho, para você não se assustar com a cor. Raposinha diluído, banho de brilho raposinha. 1:4 e ele puro. Vocês conseguem ver que aqui eu já acho um pouco mais parecido. Só que o banho de brilho tende a ser um pouquinho mais concentrado. De novo, se você é acostumado a usar o raposinha nessa diluição 1:4 ou mais diluído, tome cuidado com o banho de brilho para não fechar a cor do seu cabelo, porque ele tende a ser um pouquinho mais concentrado. Acho lindo, acho perfeito. O banho de brilho raposinha é o que a gente mais usa aqui no salão,
porque ele dá uma base de diluição perfeita. Às vezes a gente quer fazer uma misturinha, colocar um pouquinho de flamingo, colocar um pouquinho de capivara. Ele dá uma base assim incrível pra gente conseguir fazer a correção dos ruivos. Capivara com a diluição 1:1 e o banho de brilho, eu vejo a mesma coisa. Ele é um pouco mais intenso no banho de brilho. Só que eu acho ele um tonalizante bem seguro para você usar. Eu não sinto que quando eu uso o banho de brilho puro, ele fecha o cabelo, ele só neutraliza bem a cor e traz um fundo um pouco mais natural. E eu gosto muito também do banho de brilho para usar no salão, porque ele fornece uma base perfeita para todos os meus ruivos que são nudes ou aqueles ruivos que são strawberry mesmo. Às vezes, quando o ruivo é muito clarinho, ele tem essa tendência a ser aquele ruivo mais loiro, a cliente gosta daquele ruivo quase loiro. Eu gosto de usar o banho de brilho capivara, às vezes eu diluo ele para ele ficar um pouco mais claro e coloco uma gotinha de quase nada, de flamingo ou um pouquinho mais de carpa. Aí fica aquele ruivo perfeito, bem strawberry blonde mesmo. Carpa na diluição 1:1 e no banho de brilho eu vejo quase a mesma cor. Só que, mais uma vez, o banho de brilho tende a ser um pouquinho mais fechado. Se você gosta desse ruivo mais clarinho mesmo, puxado do carpa, faça um teste de mecha, meninas. Não vão pela intuição, ele já vem pronto para uso. Faça um teste de mecha, porque dependendo você vai precisar diluir um pouquinho para não ter que fechar o tom. Mas eu sempre gosto de falar assim, Gleice, fechou o tom, próxima lavagem vai estar igual. Tranquila, que não é nenhum fim do mundo não, se o tom der uma fechadinha com tonalizante. E o banho de brilho Corujinha, que pra mim são produtos totalmente diferentes, porque o banho de brilho Corujinha, ele tende a ter um fundo de fato mais marrom, enquanto a máscara pigmentante, ela traz aquela questão do roxo que eu falei. Mas pode ser a diluição? Não, eu acho que chega a ser um pouco diferente mesmo. O resultado, esse aqui neutraliza um pouco mais o excesso de laranja e esse aqui traz uma base mais mate mesmo, mais marrom. Dos dois resultados ficam bem bonitos se você souber usar, mas tome muito cuidado porque, como eu falei na introdução do vídeo, se você perdeu, volta lá. O Corujinha pode ser uma mão na roda para você que gosta de trabalhar, que gosta de mexer com os ruivos diferentes, mas tem que saber usar, tem que ter confiança, tem que fazer teste de mecha antes, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que tenha sido bastante claro, bastante elucidante. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, porque a gente vai responder você. E sempre que você tiver dúvidas sobre cabelo, você pode entrar no nosso grupo oficial lá no Facebook, que é o Amor Acobreado. O link também vai estar aqui no box de informação. Lá tem mais de 180 mil ruivas, todas com as mesmas dúvidas que você. Eu tenho certeza que sua dúvida já foi respondida lá, ou você pode pedir nova ajuda lá, tá bom? Lembrando da lojinha oficial, que é Amor Acobreado Loja, o link também tá aqui embaixo para você adquirir esses produtos e facilitar a sua saga ruiva aí. Beijo!